entering the Disney Secret Society of Park Explorers. Deixa eu fazer a abertura aqui oficial, né? É a 7ª reunião, né, gente? 7ª reunião já no nosso grupo. Boa noite para todo mundo. Para quem está aqui ao vivo, quem está assistindo gravado. Hoje o tema, então, é falar sobre 100 anos da Disney. E a gente pode falar muita coisa sobre isso, né, gente? Já vi que eu fiz um pré-show, né? Deveria ter falado depois, né? Quem manda a pauta aí? Pelo amor de Deus. Queima a pauta. Fantástico. E, pois é, 100 anos da Disney, e a ideia também é que a gente divida aqui as nossas memórias, ainda memórias não específicas de parque, mas que a gente estava conversando aqui antes até de Sabe chegar, que era memórias sobre Disney. Eu estava pensando com a minha primeira memória de Disney e tal, a gente vê isso daqui a pouco, mas eu queria começar, né, a nossa discussão, uma coisa que eu estava pensando há algum tempo, né, eu fui fazendo as continhas, né, falei, gente, daqui a pouco a Disney está fazendo 100 anos. Eu pensei, sei lá, 10 anos, né? Daqui a pouco a Disney está fazendo 100 anos. E aí é engraçado isso. Eu queria começar com essa visão de fora. Não a visão da gente, né, insider, a gente que gosta de Disney, ou então uma visão de Disney corporação. É uma visão de cultura americana. Sabe que, gente, assim, vendo já a programação da Disney, o que eu que vi que vai acontecer a partir desse ano, ao longo desse ano, você sabe que eu acho que a Disney merecia mais da cultura norte-americana, pelo que eu li até agora, talvez vocês saibam muito mais do que eu já tenha lido, visto. Ela merecia, porque eu acho que a cultura norte-americana, ela, a gente pode dizer esse verbo, pelo amor de Deus, também é uma pessoa que é apaixonada por Disney, né? Ela deve muito os últimas décadas, vamos dizer 100 anos, nas últimas décadas, dos anos 50 para cá, muito a três coisas. Primeiro, é os princípios, concordando ou não, que a Disney acabou, né, ao longo das décadas, através de parques e filmes e desenhos, etc., etc., desdobrando para os Estados Unidos e para o mundo. Então, acho que tem aí, gente, questionando se exagero não é, mas de fato, são alguns princípios. Segundo, o empreendedorismo, sabe? O caráter empreendedor do Disney, que é uma coisa muito arraigada na cultura norte-americana, que isso especificamente eu acho muito legal. E o que essa altura, uma das principais criações dele, que é o Mickey. Acho que acaba sendo muito mais importante do que pode ser uma impressão minha, mas eu esperava mais, aí que não tem nada a ver com a Disney. Coitada da Disney, ela está fazendo o que pode fazer, do ponto de vista dela para fora, né? E ela com contato com o governo, vamos dizer assim, ela está fazendo o que pode fazer. Agora, acho que acaba sendo uma coisa meio espontânea, né? E aí, só para eu queria saber a opinião de vocês, por que eu falei, Bruno, mas o que? E é uma sensação minha, vocês podem discordar, tá? Mas eu falei, por que eu acho que pode estar acontecendo isso? E por incrível que pareça, por mais que eu ame desesperadamente Bob Iger, né? Ainda mais depois do Chapek esse tempo todo, acho que é uma reação. Se eu já gostava, mas eu gostar mais. Eu fico pensando, eu acho que, de certa maneira, por mais que eu valorize tudo que o Bob Iger fez, eu acho que tem um pouco também dele ter, ao longo desses anos todos, ele ter dado um caráter empresarial muito à Disney. E, de certa maneira, a Disney ela não era tanto assim antes dele entrar. Ele tinha um caráter, ele era uma empresa, etc, etc, mas acho que ele trouxe essa coisa muito capitalista mesmo, de propriedade intelectual e tal, transformou mais uma empresa de comunicação, mídia e digital e disruptiva, blá, 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 e tal lá. Que é sensacional, eu amo essa ideia. Mas acho que isso que fez, sabe? Eu não sei. Muitas ideias. O que vocês acham? Eu acho que você estava divagando, sim, e você até. Eu entendo, pelo que eu entendi, você chegou na resposta que você estava fazendo, que eu acho que é justamente pelo fato da Disney ter passado a ser vista cada vez mais como uma empresa e não como um aspecto cultural do país. É lógico que ela tem uma carga cultural muito grande nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos também. Isso reflete muito no Brasil, em outros países latinos, um pouco na Europa, mas menos que aqui. Mas, no fim das contas, como isso acaba indo para um lado muito mais comercial, de repente o pessoal fala, por que a gente está comemorando aí uma empresa? Isso é a empresa que tem que comemorar por conta própria. Não faz sentido que um país se mobilize para comemorar a história de uma empresa assim que só está pensando no dinheiro no fim das contas. Talvez. É, Pode ser uma visão assim.
E até Pois é. curioso você falar, que eu estava vendo hoje, lá em Singapura, não sei se chegaram a ver que fizeram uma decoração no aeroporto de 100 anos da Disney. O aeroporto de Singapura, que deveria ser, sei lá, o de Nova York, se a gente for pensar assim, botaram aquela estátua do Mickey prateado, que é o símbolo dos 100 anos, de 4 metros de altura, e botaram um tanto de spot para fotografia. O aeroporto lá tá todo decorado com Disney 100, e é Singapura. Sabe? Lá não tem nem parque, não tem produção de conteúdo específico Disney, mas a cultura Disney chegou lá, né, de alguma forma. E eles acharam que seria interessante mostrar isso para quem está chegando no país. Eu lembro que quando eu fui em Singapura, o que mais me marcou era um banner gigante na entrada falando que lá tráfico de drogas dava pena de morte. Sim, eu recebi com isso, eles já avisando, ó, se você entrar com droga aí, você morreu, mais ou menos isso. Mas agora é o Mickey que tá lá recebendo, né? Então, Doideira, pois é. ai, É engraçado, o Greg, meu filho sempre fala de boa comigo, com a minha esposa e tal. Eu tenho 55 para fazer 56 anos daqui a pouco, minha esposa também. E o Breno tem 26 para 27. Eles falam, ele fica brincando, ah, vocês são muito facinhos, vocês adolescentes dos anos 80, são muito facinhos para a marca. E eu faço, eu sou facinho, me chama que eu vou. Disney então, gente. Vai, eu vou, eu pago, eu vou, dou dinheiro, vou, facinho. E aí é muito engraçado, né, Greg? Porque acho que acaba sendo a mesma visão, né? Isso que eu estou dizendo agora, das gerações de agora, né? Então, assim, é o que você falou, Greg. E isso até eu entendo e valorizo. A Disney acabou se colocando como uma empresa. E que tem mil coisas legais sobre isso. Mas é o que você disse, né? É uma empresa. Então acaba sendo uma visão menos romântica, acho que eu tenho da Disney, né? Bruno, mas eu acho que mas isso aí passa muito realmente pela transformação. Talvez quem conhece mais a história, quem acompanha mais a história, a Disney começou com o Walt, uma empresa familiar, que eles criavam as coisas, os desenhos, os personagens, as histórias pelas quais a gente se apaixonava. Então eles eram a fonte criadora daquilo. Então eu acho que era mais fácil, mais fácil de pensar que nessa época você se apaixonava pela Disney porque é ela que trazia para você essas coisas que elas criavam que você se apaixonava. Com o passar dos anos, ainda vai. Obviamente, a empresa teve altos e baixos e acabou tendo que se modernizar e se tornar uma empresa mesmo, e deixar de ser um negócio familiar, porque era basicamente um negócio familiar na época do Walt, né? Ele que mandava, ele não ligava para lucro, ele ligava para fazer os desenhos e as animações dele, e os parques dele. Estou falando aqui de uma forma bem genérica, tá? Não leva ao pé da letra. Mas aí, quando vem, por exemplo, o Michael Eisner para salvar ela já começa a ter uma cara maior de empresa, aumenta o escopo, aumenta o tamanho, mais hotel, mais parque, mais vai para o mundo. Eu acho que justamente a era do Iger, ela fez com que ela parasse de ser a empresa que criava as coisas novas pela qual a gente se apaixonava e começou a comprar as outras coisas que a gente já estava apaixonado antes e agregar tudo embaixo do mesmo teto. Então é Marvel, é Disney, é Pixar, não sei o quê. E aí passou a ser aquele cara que não, os caras estão comprando, estão aglobando, estão juntando cada vez mais embaixo do mesmo guarda-chuva, mas eles não são os caras que estão criando coisas novas, eles estão reaproveitando, reutilizando, não sei. Talvez um pouco dessa sensação de que antes era uma empresa mais querida, numa marca mais querida, e hoje a marca está meio desgastada, porque acho que eles talvez pararam de ser os criadores e passaram a ser só os compradores, agregadores e englobadores de outras coisas que os outros fazem. Não sei, é um chute aqui, estou viajando. Eu acho que agora pode eu ser. acho um pouco. Não pode Não, é falar, que eu Greg. acho um pouco injusto falar que a gente é muito fácil para a marca, assim, que a nossa geração, assim. É verdade, mas não quer dizer que as novas gerações também não são. Você vê o tanto que os jovens são apaixonados por Netflix, por exemplo, pelo Nubank, sabe? O pessoal é fanboy de banco e então assim, são as marcas que entregam coisas diferentes para gerações diferentes. Então eu acho que talvez a nossa geração ficou um pouco mais ligada à Disney porque o impacto cultural da Disney naquela época foi maior. E hoje tem outras coisas. Então, eu acho que no mundo capitalista as pessoas vão acabar admirando marcas, sim, e as marcas vão fazer parte da base cultural da sociedade. Só que são marcas diferentes, elas vão se alternando, né? É, Eu acho que o Bruno, ele divagou e começou a resposta. O Felipe deu uma amarrada no que eu estava pensando, que é o seguinte, e agora o Greg falou essa questão das marcas, o problema não, as marcas continuam fortes como sempre, as pessoas continuam atraídas pelas marcas. E a Disney, ela é uma marca fortíssima.
O que eu julgo é que o problema da marca Disney hoje é que ela acabou se deslocando para se tornar mais uma marca corporativa do que uma marca de impacto cultural. Isso começou com muito mais força na gestão do Bob Iger, porque até a gestão do Mike Eisner, inclusive, era até criticado um pouco por isso, mas eu acho que nesse aspecto ele era positivo, ele tinha aquela coisa de por que que a gente tem que trazer de fora? Por que que a gente tem que comprar? Por que que a Disney não pode criar? Por que que ela não pode desenvolver o projeto, o filme? E a marca Disney em si, ela era muito forte. Então, são poucas as coisas na época do ponto de vista criativo que o Eisner trouxe de fora. Uma das coisas que ele tentou trazer, que inclusive até deu errado, foi os Muppets, né? O Jim Henson, que ele tentou trazer de fora. Mas, de maneira geral, tudo era desenvolvido dentro da Disney. Lógico que, quando chegou na metade da gestão dele, que ele comprou a Capital Cities, né, a ABC, aí a Disney acabou se agigantando, né, ficou muito grande. Mas, mesmo assim, durante a gestão dele, ele sempre teve um embate muito forte. Se a gente for pegar até o histórico do diálogo dele com o Steve Jobs da Pixar, ele era crítico até do, dos acordos, né, que a Disney tinha com a Pixar. Tanto é que ele era daquela ideia de que o segredo por trás da Pixar era o John Lasseter e meia dúzia de pessoas ali, falou, vamos trazer eles para cá e fechar a Pixar. Inclusive, a ideia era essa, a ideia era comprar a Pixar para fechar e virar Disney, porque o importante era que reforçasse os produtos, né, as animações, os filmes que eram Disney. E aí o que aconteceu? Aí você pode falar, mas haviam outras marcas dentro da Disney, né? No parte de cinema. Sim, havia lá Touchstone, Caravan Pictures, Hollywood, Miramax, todas aquelas que era muito mais uma fórmula de compartimentalizar a parte de produção, né? Porque você não tinha como os executivos cuidarem de 100 filmes, então você criava esses selos que acabavam produzindo 10, 15 filmes, cada um ali tinha a sua estrutura própria, mas de maneira geral, a Disney era a grande marca, era a grande produtora. Eu acho que todo mundo aqui, pelo que eu estou vendo, tem idade para lembrar que todos os lançamentos das animações e dos filmes Disney eram grandes eventos, né? Eram as grandes estreias de julho, de final de ano, Sim. enfim, Qual eram é o produção. filme da Disney do ano, É, né? Sempre tinha eu, isso. nossa, eu É. lembro da Bela e a Fera, quando eles levaram os personagens para o cinema. E no internacional, muito mais, né? Quando teve Pocahontas, foi lançado no Central Park. Hércules, quando foi lançado, eles levaram a Electrical Parade para Manhattan. Eles fizeram, tem até no YouTube isso para ver. Então, eram grandes eventos. O que acontece com o Bob Iger é que ele levou muita ferro e fogo aquela visão que ele teve quando ele era o número 2 de que, o que está fazendo sucesso aqui? É Pixar, é o que é mais novo aqui, é isso que está fazendo sucesso. Ele começou a ver que outras marcas tinham um poder de agregar mais valor, de agregar mais atenção, e eu sei que naquela época, e até as pessoas ainda têm essa coisa muito de idolatrar o Bob Iger, mas ele é gênio dentro da parte dele política e de gestor de marcas, de comprar marcas, de trazer criativos que lideram essas marcas, o caso da Marvel, é o caso da Lucasfilm com a Kathleen Kennedy, né? O caso até da própria Pixar, que ele manteve ali alguns dos principais criativos, mas o grande problema é que essas marcas elas acabaram canibalizando a atenção que era dada para as produções que levavam o selo Disney. Então hoje nós não temos mais os lançamentos Disney. Quais são os lançamentos que a gente tem? É o lançamento Marvel, é o lançamento Pixar, é o lançamento da Lucasfilm. A Disney lança animações? Lançou o Mundo Estranho, que ninguém lembra que foi lançado aqui. Lançou, produz, mas ela não tem a mesma atenção. Eu suspeito que o Bob Iger, agora que ele retornou, ou se foi a volta dos que não foram, porque há também aquela coisa que ele sempre esteve por lá, né? Isso é discutível, mas eu acho que ele percebe, a gente está vendo isso com a forma como os próximos filmes estão sendo anunciados e vão ser lançados, de que a Disney não pode se basear muito nessas marcas como aconteceu nos últimos 10 anos. Então, se a gente for ver, aprovaram o Tron 3, né? Que faz até certo sentido revigorar a marca com a montanha-russa, mas isso para mim é um movimento
de que eles estão começando a aprovar filmes que não tenham a ver com essas marcas que foram compradas, né? Mas a gente vai ter o Indiana Jones. Eu acho que o Indiana Jones, inclusive, ele é um teste, porque eu acho que, assim como aconteceu com o Avatar, que acabou sendo um sucesso muito maior até do que era esperado, eu acho que a Disney ela está tentando ver um jeito de escapar de ser muito dependente de Marvel, né? Que eu acho que a Marvel acabou sendo um. Se a gente vê o calendário de lançamentos, ela acabou monopolizando, né? Basicamente todas as principais datas. E se a gente for parar para pensar seriamente, esses novos filmes não são bons. Eu acho que há um medo geral que a coisa saia do controle e a Disney precisa ter outros filmes, precisa ter outras produções. E É. falando em 100 anos, eu acho que Uhum. assim, a minha grande incógnita, assim, a minha Ah, grande dúvida ah, é o filme dos 100 anos, né? O que vai ser lançado agora para o centenário. Eu achava que seria uma coisa, assim, lógico que a gente não sabe o que vai ser do filme, que é o Wish, né? Chama-se Wish. Assim, há uma expectativa de que esse filme vai ter referências aos filmes clássicos, né? Dos filmes antigos da Disney. Mas assim, a forma como foi apresentado na D23 Expo, vocês estavam acompanhando, foi assim uma coisa assim meio blé, assim, né? é. Como tudo, né? Como foi a apresentação dos parques, passou assim ao largo, falou, pô, o filme do centenário, né? Todo mundo esperou. Eu lembro quando ia ter o filme, a animação número 50. Eu lembro que já estava o maior burburinho, qual vai ser o filme de número 50 da Disney? Até tinha uma história que seria um filme do Mickey, né? Que todos os personagens se reuniriam para encontrar. Seria um filme do Mickey sem o Mickey, né? Porque os personagens iriam em busca do Mickey no filme. Mas você vê, estamos usando no ano do centenário e a animação, que é historicamente ali a alma da companhia, ela até agora está meio assim no, né? Tá pairando assim, ninguém sabe direito o que vai ser, se vai ser um lançamento relevante, é uma preocupação, né? É Aqueles agora é engraçado, ciclos, assim, né? pode falar, Felipe, por favor. Aqueles ciclos de que a animação da Disney sempre sofreu, né? De qualidade de melhora, piora, melhora, piora. Então parece que agora a gente está entrando numa nova fase, numa nova Dark Ages da Disney. Porque enquanto a Disney até teve uma nova renascença da animação própria com Frozen, Encantado e Moana, mas agora começou a cair tudo de novo. E acho que um pouco de culpa até do que eles estão fazendo com a animação do próprio Disney Plus. Porque nas épocas ruins da animação da Disney, a Pixar estava em alta no cinema. Agora eles enterraram a Pixar no Disney Plus, tá tudo saindo lá. E o único filme que eu acho que recente que eles lançaram no cinema mesmo, que foi esse Mundo Estranho e o do Buzz Lightyear, foram um fracasso. Então a Disney Nossa. tá. É, Eu acho que a Teve o gestão da Encanto Disney da também. animação tá terrível. teve o Encanto, que, aliás, o Encanto Ah, o Só que o foi. Encanto, Encanto o só Encanto. fez O Encanto é sucesso no bom. Disney Plus. Ele foi um Então, fracasso no cinema e aí quando entrou no Disney Plus virou um fenômeno. Então, Mas se bem que eu vou falar, o Encanto ele foi um fenômeno por causa da música, da trilha sonora. Para mim, isso é o que acabou pegando, que acabou viralizando, chamando a atenção do filme. Inclusive a Disney, quando foi indicar para o Oscar, indicou a música errada, né? Porque era antecipar, indicar a música que era a música mais fraca, que é do tema do filme, e não a do Bruno, né? Mas eu concordo com o Felipe. Eu acho que o Disney Plus ele teve um impacto muito negativo na trajetória que o estúdio de animação estava tendo até então. Até eu vi não sei se era esse funcionário da Pixar falando, que ficou uma percepção de que as animações viraram uma produção B, assim, entre aspas, B do estúdio, e ela acabou sendo usada, as animações acabaram sendo usadas de uma forma mais digamos assim, funcionalista para atrair assinante para o Disney Plus, né? Então, assim, a gente precisa ter um público família, a gente precisa agregar assinante, então coloca animação, porque a animação é sempre uma coisa que vai chamar atenção, vai repetir público, porque criança acaba vendo várias vezes, e isso é bom pro streaming, naquela questão da contagem dos minutos, né? Mas aí você vai falar, mas faz o sucesso no streaming, faz, mas você não tem como contabilizar isso do ponto de vista financeiro para o estúdio, que é o que no fundo importa, né? Você vai falar, Encanto fez um grande sucesso no streaming, fez, mas se a gente for pôr na ponta do lápis o faturamento pro estúdio, ele é muito menor do que um Avatar está fazendo nos cinemas em relação para o estúdio. Isso está pesando negativamente para a animação. Eu acho que a animação Disney precisava ter
Era precisava ter um chacoalhão e eles teriam que encontrar alguém Eu acho criativo, que mas não criativo do lado do Pete Docter, que é uma pessoa que eu adoro, que eu sei que é estudiosa, mas criativo do ponto de Precisa do vista Jeffrey cultura. Katzenberg para ficar tocando Então, ferro na bunda deles. ou não, ou um Jeffrey Katzenberg, ou um Howard Ashman, algum criativo que saia do senso comum do negócio e mude, porque do jeito que está, infelizmente está é, fraco. é engraçado, sabe? Assim, eu trabalhei muitos anos na Petrobras, né? Fiquei 19 anos na Petrobras. E tem um determinado momento, assim, que meu papel foi sempre de consultor. Então, eu fiquei lá e teve durante um tempão, uma década, coordenei o pessoal da internet. E eu sabia que esse determinado, quando eu entrei lá, era o jovenzinho. E depois sabia no momento que, né, fiquei 10 anos, não ia ser mais o jovenzinho. Aí, muito engraçado, os jovenzinhos entraram. Aí foi tudo tranquilo e tal, me dava bem com eles, tá? Mas aí houve uma transferência ali de poder, vamos dizer assim, foi para uma outra área e tal. E chegou um determinado momento, adivinha? Em que os jovenzinhos, eles deixaram de ser jovenzinhos. E aí, então, eu acho que está nesse momento também, em que essa galera toda, e aí, gente, isso não é determinante, a idade não é determinante para isso, mas eu acho sim que, mas é verdade também muito do oxigênio, do novo que está acontecendo, vem muito, não é só para a galera mais jovem, é natural isso, né? Mas não é restrito, né? Então acho que deve estar nesse momento mesmo de vir. Agora, o que mais me impressiona, assim, ao longo desses 100 anos da Disney, é que eu acho que, de certa maneira, até a Coca-Cola é até mais impressionante, né, gente? Essa Coca-Cola tem cento e tantos anos já, né, gente? Nem sei direito, podia até googar e Mais depois. de 100 com certeza. Né? Mas eu sei que o único momento assim de arranhãzinho na Coca-Cola foi primeira década, primeira metade dos anos 80, que teve aquela briga, não é briga, aquela disputa, né? Com a Pepsi e tal, não sei o quê, que era até divertido ver. Eles E lançaram a New Coke, né? mas assim, Coca-Cola muito mais. E agora é muito impressionante porque a Disney, que é muita coisa, ela passou por várias encarnações, muitas dessas a gente conversou agora, e ela continua sendo relevante como cultura ou como empresa, ela está aí, e aí, de poucos anos para cá, ela já passou a ser pouquíssimos, né? Disney Plus, entendeu? E dá com a cara na parede, volta, aí tenta outra coisa, vai, e aí a Disney continua aí com 100 anos, porque podia ser aquela coisa tremendamente melancólica. Meu pai já faleceu, mas meu pai era América, time América, né, gente? E o América nunca teve exatamente um momento assim brilhante na trajetória, a não ser alguns momentos de médio sucesso, não sei quando, acho que na época que meu pai era adolescente, leia-se final dos anos 40 e dos anos 50, e coitado, meu pai até levava na zoação. Era América a vida inteira, mas nunca aconteceu. Ia ser muito horrível para mim se a Disney chegasse aos 100 anos e eu lembrasse, eu fiz assim, putz, a Disney, pô, entendeu? Eu fico muito feliz. Antigamente que era bom. Cara, que horrível. Vai ser horrível, Greg, sinceramente. Péssimo, 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 sabe? Então, fico muito feliz. E eu queria propor, então, que a gente começasse a trazer as lembranças, né? Bruno, Falar, só pode para falar. complementar uma coisa que você levantou uma coisa muito legal, essa questão geracional, né? Eu acho que a Disney, a gente quando analisa, a gente fala muito do Bob Iger, Bob Chapek e tudo mais, mas teve um processo na Disney também que eu acho que ela acabou impactando um pouco essa questão cultural da Disney. A Disney ela deixou até que tardiamente de ser uma empresa, mesmo quando ela se agigantou, né, que ela ficou maior, de ser uma empresa em que as pessoas passavam a vida trabalhando nela. Com exceção daqueles cast members que a gente vê que são, né, locais e que trabalham lá, nas posições criativas a gente não vê mais, assim, com raras exceções, gente como, por exemplo, Tony Baxter, ou animadores como Glenn Keane, outros que começaram jovens e saíram velho. No caso do Glenn Keane, ele saiu saído, né, meio ali, porque se ele quisesse, ele continuaria ali, né? Então a gente deixou de ter esses profissionais que ficavam muito tempo e havia uma transição gradual, não havia um choque geracional tão grande, a não ser quando surgiam essas lideranças. Eu falo do Howard Ashman, a gente teve, na época do Walt Disney, teve uma disrupção importante, foi o Bill Pitt, né, que era argumentista da época do Mowgli, lá também, que foi uma pessoa muito importante no desenvolvimento dos filmes. Sempre teve, assim, de tempos em tempos, Jeffrey Katzenberg também, já na parte do dia a dia operacional, mas, assim, o que aconteceu nos últimos anos
E isso aconteceu muito dos últimos anos do Bob Iger e com o Bob Chapek bem forte. O Bob Iger foi muito na parte de animação. Muitos dos veteranos foram mandados embora, principalmente naquela transição para animação computadorizada, que isso impactou muito. Depois você teve todo um processo que eu acho muito crítico e que pouco se fala, que eu falo que é um apagamento dos artistas, porque, não sei vocês, a gente é capaz de assistir, quem acompanha mais animação, Aladdin, o Rei Leão, tá? E você conhece os artistas que trabalharam no filme. Você sabe o rosto deles, você acompanha entrevistas. O Floyd Norman, quando eu visitei os estúdios, ele fez uma experiência comigo que eu fiquei até sem graça. Mas ele falou, eu fiz isso porque eu queria ter certeza do que eu penso, né? Era um corredor dentro do Creative Campus da Disney, e de um lado tinha esboços gigantes assim de um animador e do outro lado de outro animador. Aí ele virou para mim e apontou para um lado que eu achei bom. Ele vai apontar para mim, obviamente, esse aqui primeiro, né? Aí ele mostrou para mim e tal, e eu falei, é do Andreas Deja, né? O animador do Gaston, do Jafar, do Scar, né? Dos vilões, né? Do Rei Tritão, tinha todos eles lá. E eu falei do Andreas Deja, ele começou a falar, exatamente, é do Andreas Deja. Ele começou a falar, virou para o outro lado e falou, e esse aqui? Eu não sabia quem era. Era um animador da Pixar que fez trabalhos de pré-produção para Procurando Nemo, para Monstros S.A., para eu acho que eu até tirei foto disso aí. Aí ele virou para mim e falou, viu como você não conhece os animadores da nova geração, porque é um processo do estúdio de não valorizar a pessoa do artista para não ter o que aconteceu nos anos 90 de valorizar demais e de ter corrida entre os estúdios pelos talentos. Só que isso acabou criando internamente também um problema, porque você não valoriza mais os talentos dentro do estúdio. Isso é uma coisa que acaba também impactando dentro da produção dos filmes. E com o Bob Chapek aconteceu isso com a Imagineering. Houve um processo. Bom, acho que aqui como é parques, né? Vocês devem acompanhar o grande número de Imagineers que se aposentaram ou se demitiram. Eu falo se aposentar entre aspas, porque está todo mundo trabalhando, né? O Joey Road está no projeto lá, Explorers Club, lá da Virgin Galactic, lá do projeto espacial. Outros que se aposentaram estão Bob trabalhando, Wise, né? essa semana, ele desaposentou, né? Ele É, anunciou que está no não, emprego não, o novo. Bob Wise é mais engraçado ainda, porque ele se aposentou e ele foi para o cargo que era da atual, né? A atual presidente lá da Imagineering ela estava no cargo que ele assumiu agora na outra emtra, né? Então é Eu bem acho ele muito criativo. estranho, né? Eu É, acho ele muito estranho. Ele, em 2015, quando eu fui com a imprensa, ele fez com a gente o tour do stand da Shanghai Disneyland. Ele é muito estranho, gente. Ele é muito estranho. Eu não sei explicar. Assim, parece que é uma pessoa que ele faz questão de não ter carisma. Então, assim, eu não faço é questão de verdade. construir comunicação com você. Eu vou Olha, ficar. em geral, esses executivos da Imagineering, eles são meio estranhos mesmo, né? O próprio Joe Rohde, ele dá muito destaque pro lógico, acho que é talvez o maior executivo do setor lá, que foi o Marty Sklar, né? Ele fala que ele, sim, inclusive, ele fala inclusive como o Marty Sklar, ele tinha grande capacidade de lidar com os Imagineers, né, com a equipe, mesmo quando ele tinha, assim, ficava louco com os caras. Ele falou assim, eu fiz coisas na Imagineering que ele deveria ter me demitido. Eu falei, eu não sei como ele não me... Mas ele, assim, ele não me demitiu porque ele viu qualidades no meu, no Aham. meu, no meu processo e que ele viu que... Até ele conta que o Joey Rohde reclamou que ele queria liderar um projeto, né? Que até então ele fez o Adventures Club, né? Lá né? Da Das Island. Marketplace, enfim. Aí ele falou assim, eu quero liderar um projeto. E o Marty Sklar apresentou 3 projetos para ele, né? Um era uma maluquice do Eisner que ele não quis dizer, o outro era um plano de 5 anos para revitalizar o Epcot, nos anos 90, e outro era assim, e tem essa ideia aqui que o Eisner falou de Parque dos Animais aqui, que ele fala as pessoas amam Disney, amam animais, então que tal juntar Disney e animais, né? E ele pegou esse dos animais, e o Marty Sklar falou, você é louco, por que você não pegou
O do Epcot, que está aqui, já está com verba, já está com orçamento, com 5 anos já. Você vai trabalhar 5 anos. Você vai pegar o dos animais que não vai ser aprovado nunca, né? Mas, no fim, Cara, ele que pegou doideira. e Aham. ele foi um projeto que ele desenvolveu, conseguiu convencer e foi aprovado. Então, o Martin Sklar, ele tinha esse... Não, gente, Mas é para mim, aquela eu história, o guardo. Martin Sklar é da época do Walt Disney, aquela coisa, né, que eu falei, geracional longo. Então, eu Gente, acho Marcos assim que... Claro, para mim, é assim, meu É, ídolo mesmo. Eu guardo, eu troquei um é. e-mail com ele, gente. Eu guardo assim, Olha, tipo, privilégio. moldurado. Então, mas eu acho assim, houve uma grande disrupção, muita gente foi é, demitida nos estúdios e nos parques, na Imagineering. Eu acho que isso também criou um certo cisma do ponto de vista criativo. Acho que é por isso que a gente está vendo projetos também que acabam não saindo da forma desejada. Há também essa discussão que eu acho besta também, que eles falam entre eu vi um cara da Califórnia chamando de fãs legacy, né? Que eu acho que seriam a gente, seriam aqueles fãs que têm uma É, memória afetiva de longo prazo, e eles estão é. muito e tem uma facção lá dentro, né? Principalmente no topo que defende mais que se foque no fã novo, aquele fã mais imediato que está indo lá para visitar a primeira vez ou vai poucas vezes. Mas acontece que a Disney, e aí a gente pode até futuramente discutir isso aqui, que é aquela coisa, a Disney ela é fundamentalmente calcada no diálogo entre o tradicional e o moderno, né? Ele tem esse casamento entre Uhum. o arcaico e o futurista, entre o É, e é uma das coisas que me conservador e o fascina, progressismo. Então, né? a mágica da Disney, do ponto de É, vista é. dos parques, Uhum. ele está muito calcado nessa coisa entre passado e futuro, em ligações que acabam atraindo várias gerações juntas, né, na experiência. Então, acho que Deixa eu isso é que pegar o tá, gancho. isso Ah, tremeu nesses últimos anos. deixa eu pegar o gancho, aliás, gancho ótimo, né? Que, né, acho, são pelo menos dois pontos que, se pensar, por que que eu gosto tanto de Disney, de tudo da Disney? Por isso, a tradição com a modernidade. O tempo todo, o tempo desde do início, vamos, né? De Branca de Neve, 1977, né? Tudo sempre foi o primeiro desenho animado de longa-metragem, é isso? Sempre a tecnologia junto com a criatividade. Aí eu começar perguntando para vocês, começar com o Luiz e Thaís. A Thaís estava falando, contando sobre primeiras memórias. É a brincadeira aqui começar por aí, né? Primeira memória, então, Thaís, conta pra gente de Disney. Primeira vez que você lembra de ter visto, ouvido falar em Disney? Olha, como eu falei, eu sou uma criança da infância dos anos 90 que pegou a época das melhores animações. E, então, assim, a memória já lá, desde cedo, já alugar filme na locadora, Disney, já saí assistindo. Eu acho que o primeiro filme que eu vi no cinema foi o Rei Leão, já foi aquela choradeira, que é a gente falando de Disney é isso, que atrai muito de tradição, com modernidade, mas acho que tem aquela coisa, principalmente das animações que toca na emoção, nos seus sentimentos mais muitos filmes com morte de mãe, de pai, então é aquilo para criança até hoje, né? Até hoje eu choro em filme da Disney. É, mas eu acho que assim, as memórias de sempre, porque acho que a nossa geração pegou tudo de merchan também. Tudo era do Mickey, tudo, até as roupas, né? Quando você vê peças de brechó da época, era lencinho da Minnie, era aquele moletom do Mickey. Nossa geração foi inundada assim por Você Disney, teve tanto a é que tesourinha do Mickey que causava brigas e sim. Então, tanto é que a gente gosta muito também de ver vídeos falando dos Disney Adults, que muita gente se incomoda, né? Que eu sou pessoa da nossa idade que gosta de tudo da Disney, de parque, de se vestir de orelhinha, Então, porque acho que é uma coisa que remete à nossa infância, é nostálgico, então. Mas, assim, é o que eu falo, desde que eu entendo por gente, já sabe que é o Mickey, que é a Minnie, enfim. E eu acho que uma das memórias mais legais é ir na locadora e ver qual que era o filme que eu ia alugar da Disney. Assim, esse eu já vi, mas esse eu gosto mais. Eu tenho uma memória também afetiva. Meu avô gostava também da Disney, já
acho que ele já assistia na época dele, falava que via alguns filmes no cinema, e ele alugava os filmes. Assim, não que isso seja legal hoje em dia, mas na época para mim era. Ele alugava os filmes e aí ele tinha um videocassete com dois, assim, aí ele gravava da fita alugada para. E aí eu tinha uma Ah, fita, e assim, era o filme que era assim, meu e dele, que a gente assistia juntos, que era o. É... Ai, Você Já Foi à Bahia? E o Alô Amigos, que ele adorava, eu assistia com ele. E aí ele gravou também Alice, Peter Pan, são os meus favoritos até hoje. Então eu também tenho essa memória com meu avô, assim, dele gravar as fitas de forma ilegalmente para mim e assistir junto com ele. Assim. que legal, que legal. É muito, muito Então, doido, né? Vai, aí eu queria saber de você, Luiz. como a Thaís falou, a gente basicamente cresceu com a Disney, né? Acho que meu aniversário de 1 ano já foi do Mickey. Ih, Se eu acho que lembrar não. o primeiro filme, eu... Peraí, Luiz, que Travou? acho que tá dando Voltou? uma Eu não... congelada. Vamos, repete pra gente, por favor, que deu uma congelada aí. Ah, tá. Então, como a gente cresceu com a Disney, eu não consigo lembrar o primeiro filme ou o primeiro desenho, mas como eu estava falando, meu aniversário de 1 ano foi do Mickey Baby, né? Então, desde sempre. Uma memória que eu tenho muito forte, que eu não fui ver o Rei Leão no cinema, é meu filme favorito. Minha mãe estava grávida do meu irmão, e aí eu lembro que quando ela foi para o hospital para ter ele, meu pai tinha comprado a fita do Rei Leão e deixou escondida. Eu tinha acho que 4 anos. E eu encontrei a fita do Rei Leão, era o filme que eu queria ver. Aí eu vi escondido o filme do Rei Leão com os meus pais no hospital. Aí, a hora que o Mufasa morre, nossa senhora, né? Eu falei, pronto, minha mãe vai morrer. Eu fiquei muito Ah, mal. cara! Meu Deus, que E aí, doideira! falando da questão dos parques, a nossa geração também pegou ele na Disney. É. Aqueles programas infantis, sempre apresentador ia para Disney, gravava um especial de uma semana, só fazia a gente ficar com vontade de ir lá. E aí eu estava contando para o Bruno no começo, logo que a gente se conectou aí hoje, que a primeira vez que eu fui para o parque foi a época do famigerado Castelo de Bolo. E aí pensa eu com 7 anos, porque quando você pensava em Disney, não tinha internet para você olhar lá, Disney, o que fazer, como é. A gente via as revistas desses programas, né, quem ia para Disney mostrava, enfim, passava por aí no Crazy Demais, tinha o episódio delas na Disney. E a gente pensa, Castelo da Cinderela. E a Cinderela, assim, eu não ligo muito para princesa, mas é a que eu mais gosto, porque tem questão com a minha profissão, com costura, então eu tenho um carinho especial por esse desenho. Eu falo, eu preciso ver esse castelo. Quando eu chego lá, nem minha mãe sabia, ela tinha ido 2 anos antes só com o meu padrasto e depois esperou crescer um pouquinho para me levar. Eu falei, que é isso? Que esse bolo? Cadê o castelo? Eu quero ver o castelo. E aí eu lembro que eles não pintaram. Não sei se alguém foi nessa época, ouviu fotos atrás, eles não pintaram direito. E aí eu lembro que a gente estava indo para as partes de trás do castelo e eu ficava assim, torcendo o pescoço, porque eu queria ver um resquício do castelo original. Porque aquela parte estava de rosa, mas dava para ver os tijolinhos do castelo, assim. Ai, olha, mas hoje eu penso, nossa, eu fiz parte dessa história. E aí a gente foi ano passado, aí eu falei, foi 25 anos e agora os 50 anos. Então, Ah, foi, foi feliz. Não, e depois eu até achei divertido, na época tinha uma parada, devia ser dos 50 anos, e aí na parte da Bela e a Fera, eles chamavam umas crianças para ir lá, e me chamavam, eu fiquei desesperada, porque na época eu não falava inglês, né, era muito pequena, aí só tinha que imitar os passos deles lá, e eu ganhei um adesivo comigo. Eu fiquei muito feliz. E do parque, eu fui a primeira vez no ano passado, mas eu sempre fui maluco da Disney. E sempre foi meu sonho, sabe? E aí, acho que faz pelo menos uns 10 anos que a gente tentava ir e sempre acontecia alguma coisa que acabava não indo. E aí, quando a gente conseguiu, não, conseguimos, vai dar tudo certo, um mês antes fechou tudo por causa da pandemia. Então, Foi a famosa viagem de Aleluia, igual eles falam no Passaporte Orlando. de aí aquele desespero, né? Não sabia nem se eu ia estar vivo para ver chegar na Disney. E aí, nossa, eu falo assim, o dia que eu tiver que fazer o meu patrono, vai ser eu pisando na Disney, sabe? Porque é uma sensação assim que eu não sei pôr em palavras.
Ai, vocês tinham que falar com o Mickey no É, primeiro dia de viagem. eu tava. Até o cast member chorou. E aí tinha uma brasileira na nossa frente que também estava chorando horrores. Aí ele já estava chorando na fila. Como Ai, é não que foi que consegui. o cast member falou? Eu fiquei chorando, chorando. Aí ele, tá tudo bem? Eu falei, tá, é por causa do Mickey. Aí eu falei, meu sonho tá aqui, não sei o quê. Aí ele, não para, senão eu vou chorar. Aí o Mickey, não dá nem pra falar. Assim. Não, e aí o dia que a gente foi no Magic Kingdom foi o meu dia. Porque eu lembrei a primeira vez do Castelo de Fogo, dos pais, de levar você pra lá, e aquelas memórias da infância. Aquele parque tem uma coisa aqui. E aí minha mãe foi agora em novembro, e ela falou também que chorou horrores no Magic Kingdom. Então, não sei, aquele parque tem um negócio que mexe com a gente, com nostalgia, com infância, eu não sei explicar. E aí é isso. Até hoje vivemos Disney, a nossa casa é cheia de coisa da Disney e tudo. Logo que a gente ficou noiva, aí o nosso primeiro jogo de lençol e edredom era do Mickey e da Minnie, então nós gostamos muito. Que massa. Nossa, gente, caramba, né? É engraçado, né? Porque são as memórias em geral, quando eu converso com as pessoas, são memórias muito de um filme, um parque, e são pequenas coisas, né? Uma coisa que você ganhou de presente, um filme que você viu escondido, então sempre esses detalhezinhos, né? Que aí acho que aí que está a diferença, né? Porque a história do parque, isso é muito legal ouvir, porque cada um tem uma visão de contar a primeira vez no parque, cada um tem, mas é o estar no parque, você sabe que faz parte, né? Da magia. Né? Greg, conta aí. Não, a primeira lembrança que eu tenho de Disney, que eu consigo materializar ela, eu até separei aqui, era esse VHS aqui, Meu Amigo Mickey, que ele chama, de 1990. Eu era criancinha, assim, e eu lembro que eu ganhei isso de Natal. Eu assisti tanto essa fita, porque eu não consigo nem mensurar quantas vezes eu assisti, porque era quase que diariamente. E ela tinha 5 curtas, e o último era o Bravo Alfaiate, o Brave Little Tailor, que é esse fundo da minha imagem e esse bonequinho que eu tenho aqui também. E aí, assim, eu sou maluco por esse curta-metragem do Mickey, mas eu acho que é muito por causa do quanto isso me marcou quando eu era criança. Lógico, assim, a fita tinha outros desenhos também, mas esse era o que eu gostava mais, e era o último, então, assim, eu tinha que assistir todos até chegar nele, ou passar para frente, né, a fita girando, mas isso foi uma coisa que me marcou demais. Então, foi o primeiro VHS que eu tive, foi logo quando começaram a lançar os VHS da Disney no Brasil, aquela coisa da fita verde selada. E como eu era bem pequeno, isso acabou sendo uma lembrança muito forte para mim. E assim, outras É esse coisas que do tem ano. o. Ai, perdão, é esse que tem o pé de feijão, esse filme? Ele tem. Ah, a gente tem um board game, ó. É muito legal. Ah, não, não. Esse do pé de feijão é outro. O gigante até parece. É o mesmo tipo de Ah, gigante que eu ele acho que eu tô enfrenta. confundindo. Esse é do Mickey e o pé de feijão, mas assim, esteticamente é muito parecido. Se você for ver, Sim, esse meu, ele tá com o chapéuzinho verde, o do pé de feijão é marrom. sim, E a sim. roupa eu acho que, eu não sei se é É laranja ou vermelha. vermelha, assim, é uma coisa. É, é um pouquinho diferente, mas assim, também tem um gigante, esse do Bravo Alfaiate é um gigante que é muito parecido com esse do Mickey e o pé de feijão. Mas assim, Sim, são curtas que eu assistia muito quando eu era criança. Assim. E aí eu lembro que, sim, que eu tenho um irmão e uma irmã, e minha mãe me deu o do Mickey, era o meu amigo Mickey, e minha irmã ganhou o meu amigo Donald, e meu irmão ganhou o Pedro e o Lobo, porque ele chama Pedro, aí tinha o mesmo nome, né? Então não era o meu amigo Pateta, nem minha amiga, meu amigo Pluto, nada disso, era o Pedro e o Lobo. Então essas fitas a gente acabou assistindo muito quando era criança, mas a do Mickey foi a que mais me marcou. E é uma pena que esse curta não esteja no Disney Plus do Brasil. Não sei por quê, porque ele está no americano. Então hoje quem quiser assistir isso no Brasil não consegue por meios oficiais. Que doideira. E memória de parque? Ó, memória de parque, eu acho que sim, cada vez tem um momento muito marcante, assim, das vezes que eu fui. A primeira foi em 2011, eu já fui depois de bem adulto, já trabalhava na época, e foi uma coisa, assim, muito esperada, porque a vida inteira sempre foi o sonho da minha mãe e dos filhos dela, né, eu e meus irmãos, de ir para Disney, mas a gente nunca teve condição, e quando a gente teve, minha mãe já não conseguia ir com a gente. E aí, sim, foi uma coisa de ficar
embasbacado com tudo que estava acontecendo, mas eu lembro muito bem o momento que teve a parada, era aquela parada Celebrate, que ele falava Celebrate a dream come true. Quando eu vi isso, assim, por mais que seja a coisa mais boba do mundo, você vê os bichinhos andando assim, aí eu desabei de chorar, minha irmã também, assim, foi um negócio assim, foi muito marcante essa primeira memória, porque assim, foi a realização de um sonho mesmo. E aí, assim, essa viagem foi viagem dos sonhos, e aí, quando eu voltei lá na Disney World, foi outra coisa muito marcante também, porque foi quando eu pedi minha noiva em casamento. E aí já foi no Castelo Ah, da Ferage. Ela reservou o café da manhã lá no primeiro dia. Eu falei, acho que é um bom momento aí. Então, assim, a gente já começou no primeiro café da manhã do primeiro dia da viagem, pronto, ficamos noivos, e aí foi aquela viagem super romântica, assim, durante todos os outros dias. E aí a terceira lembrança muito marcante para mim foi na minha última viagem, que foi a primeira vez que eu corri uma meia maratona. Eu já treinava há muito tempo, mas nunca tinha chegado a 21 quilômetros. E eu completei esse trajeto pela primeira vez no trajeto Magic Kingdom Epcot lá da meia maratona, e correndo no meio da Main Street, passando por dentro do castelo. É uma loucura isso, mas a sensação é muito boa. Então eu acho que os parques eles acabaram representando alguns momentos chave na minha vida que foram muito importantes. Eu tenho lembranças muito boas de tudo que aconteceu nele. legal. Felipe? Cara, boa parte da minha fixação por Disney é culpa dos meus pais e da minha mãe, especialmente da minha mãe. Se eu sou nerd hoje, a culpa é totalmente da minha mãe. Ela que era viciada em Star Trek me viciou nessa bagaça também. Então, e junto nisso foi muitas coisas da Disney. Meus pais sempre gostavam, ele via na TV os programas da Disney e tal, e acabou entrando junto. Mas chegou num ponto de que, assim, quem ouviu Passaporte Longe já contei essa história algumas vezes lá. O meu nome é Felipe porque o filme favorito da minha mãe é A Bela Adormecida, que tem o Príncipe Felipe. Nossa, grande revelação, então. Já. Ou seja, dá Então, carimbo, uma tatuagem Disney já, né? exatamente. Então já saí de fábrica já com o gene para para gostar de Disney, né? Então, eu confesso que eu não me lembro assim de memória mais antiga, mas como minha mãe tinha a fita do desenho da Bela Adormecida, eu lembro de ver quando era criança, inúmeras vezes e tal. Eu lembro de minha mãe me levar no cinema para ver a Pequena Sereia e a Bela e a Fera, quando lançaram, na época de lançamento aqui no Brasil mesmo. E, porra, adorava, adorava. A gente depois comprava as fitas verdes, então eu tinha fita verde dos filmes, da Pequena Sereia, do Aladdin, que gostei muito, do próprio Rei Leão. Então, putz, durante a minha infância toda eu ficava assim, fascinado com todas as coisas da Disney. E eu amava ver os desenhos que passavam, acho que no SBT, passava o desenho do Pato Donald, do desenho do Pateta. O Mickey em si, eu nunca fui grande fã do Mickey. Eu sempre gostei mais do Pato Donald. Eu sempre era meu favorito era o Pato Donald. Então, Heresia. aquele. Pois é, mas aqueles desenhos. Eu lembro sempre daquele desenho do Pato Donald que tá tentando dormir, e aí alguém fica acordando ele fica puto, grita. Louco, né? Eu adoro o Pato Donald. Ou então o desenho do Pateta nas Olimpíadas, sabe? Porra, adoro esses desenhos do Pateta nas Olimpíadas. E era assim, eu gostava das animações, tudo, eu acompanhava, mas para mim, os parques, quando eu era adolescente, era um negócio tão distante, sabe? É, nunca imaginava que algum dia a gente pudesse ir para lá e tal. E aí, quando veio o Plano Real, que foi 1 para 1, foi que, né, a primeira vez que meus pais puderam fazer uma viagem internacional foi nessa época. Então, a gente planejou nossa primeira viagem em 95 para lá, quando eu era adolescente, eu tinha 14 anos. E para mim foi um negócio, eu falei, cara, eu vi aquelas coisas, eu não acreditava que eu tava vendo. Eu falei assim, meu, o que é isso? Assim, parecia parecia mágico, assim. Você vê assim, meu, como que esse negócio é um holograma, é um robô? O que é isso? Assim, eu não conseguia realizar aquilo que eu tava vendo de tão incrível que foi, né? Mas, assim, era adolescente. Adolescente é sempre um porre, né? Então, você quer saber mais, às vezes, por exemplo, obviamente, como adolescente, eu saí de lá achando o Epcot um saco. Eu gostei mais do Hollywood Studios, né? Da época do MGM, do que, por exemplo, Magic Kingdom, mas porque adolescente é chato, né? Então, eu saí de lá gostando muito, mas foi uma
uma experiência tão assim surreal que eu mal lembrava o que eu tinha visto lá direito, porque foi tudo parecia um sonho, sabe? Aquela coisa meio maluca, assim, que você não consegue ter uma memória nítida do que você viveu, de tão fora do normal que foi. Tanto que anos depois, assim, minhas memórias se confundiam, eu não sabia que o que eu tinha visto era na Universal, se era no Magic Kingdom, se era na época, eu não sabia, né? Isso foi em 1995. Aí, anos depois, quando eu já casei com a Ju e tal, em 2009, que a gente voltou a fazer nossa. A gente finalmente planejou nossa primeira viagem para os Estados Unidos, que ela nunca tinha ido para lá, ela queria ir para Las Vegas, queria ir para Los Angeles, queria ir para Nova York, passar o Natal. Eu falei assim: não, vamos botar Orlando, porque eu queria voltar para os parques. E aí que foi a nossa primeira vez juntos lá, quando a Ju conheceu, e quando eu voltei a ver, que para mim, sabe quando aquela a nuvem da memória clareia e você passa a ver aquelas coisas e você começa a lembrar de anos atrás, assim, então foi uma experiência muito legal. Essa volta depois de tanto tempo, já mais velho, mais adulto e tudo mais. Mas tem um ano específico para mim nos parques que eu tenho uma memória muito, muito querida, que é 2014. Porque a gente foi em 2009, 2010, 2011 e 2012. A gente repetiu 4 anos seguidos Orlando. 2013 a gente não foi para lá, a gente fez outra viagem para fora. Então foi o primeiro ano depois desse retorno que já existia nosso blog do Passaporte Orlando, ainda não tinha o... Não, mentira, já tinha o podcast que começou no finalzinho de 2012. Então foi o primeiro ano inteiro que a gente ficou sem ir para Disney. Então foi criando aquela ansiedade de, poxa, eu preciso voltar, eu quero voltar, e coisas novas acontecendo, e abrindo área, e abrindo brinquedo novo, e abrindo coisa. E eu falei assim, cara, preciso voltar, preciso voltar, preciso voltar. Então, quando a gente marcou essa viagem de 2014, eu e a Ju, a gente falou assim, vamos fazer um intensivão. Então a gente pela primeira vez ficou hospedado em hotel Disney. Então a gente foi, e a gente logo de cara pegou o Port Orleans French Quarter, que é um hotel muito legal. E aí falou assim: vamos pegar 4, 5 dias de hotel e a gente vai fazer uma imersão total Disney. Nesses dias a gente não vai nem sair para ir no Walmart, não vai nem sair para Outlet. Não, é pura Disney. Você vai viver aquilo intensamente. Então, foi muito louco para nós, porque assim, foi depois de já ter mais experiência, de já estarmos produzindo conteúdo sobre isso, e de já chegar lá com outro tipo de conhecimento mais aprofundado do Imagineer, dos detalhes e tudo mais, eu saboreei essa viagem, eu saboreei essa Cara, que imersão delícia. total de sair, entrar no parque, voltar para o hotel. O hotel foi uma experiência maravilhosa, como foi incrível. Primeira vez que a gente se sentiu, falou assim, cara, eu tô num mundo diferente, você ficar num hotel desse aqui da Disney, ser recebido de uma forma diferente, com uma decoração diferente, sabe? Para nós foi uma experiência tão forte que assim, mesmo a gente já tendo ido 4 anos seguidos, esse quinto ano foi tão especial, foi tão diferente, que para mim eu lembro de 2014 com uma memória diferente assim de todas as outras. Pô, já fui para lá mais de 10 vezes, mas esse ano para mim ele é muito especial por causa disso. Por todo o momento histórico que eu e a Ju estávamos ali e tudo mais. E foi muito legal, assim. Que bom. 2019 foram muito bom também de viagem, mas ele foi mais pela loucura que a gente fez. Porque a gente fez Orlando e no Disneyland e Anaheim no mesmo viagem. Então, em 16 dias de viagem, a gente fez 13 dias de parque. Sem tempo para Nossa. descansar. Basicamente, teve um dia para descansar e um dia de voo de Orlando para Los Angeles. Então a gente começou em Orlando, pegamos lá, vimos a Galaxy Z aberta, fomos para Disneyland, a gente ficou hospedado na frente ali da entrada no hotelzinho, bem colado para a gente ir a pé. E aí foram os últimos 3 dias seguidos indo para Disneyland, California Adventure. Foi uma experiência também tão longa, tão maluca, que eu já não tinha mais pé para andar, mas foi tão bom. Esse finalzinho eu já não aguentava mais andar. Mas, cara, eu não conseguia sair dentro da Disneyland. A gente ficou até o último minuto, até o parque fechar. No último dia que a gente não tinha mais uma gota de energia no corpo, a gente só saiu do parque porque eles expulsaram a gente. Ainda assim, a gente parou na lojinha de doce da Main Street para comprar um doce antes de sair. Deixa eu falar minhas experiências. É engraçado, né? Cada um tem uma época, uma visão diferente, né? A minha visão, gente, lembrando que eu fui uma criança dos anos 70, né?
Então, o que aconteceu, assim, ao longo dos anos 70? A Disney, como animação, e era muito louco, coisa que aconteceu durante muito tempo ainda. Os desenhos que eu via no cinema eram todos de representação. Então, a comparação, para muita gente entender, a sensação, né? Imagina que a Rede Globo tivesse produzido assim, dezenas de novelas, tivesse parado, aí hoje, ao longo de vários anos, tivesse só exibido aquelas novelas. Tipo só, existisse o. Qual é o canal, gente? Que é o Viva, né? Que é de reprise. Viva. Ficasse só de reprise, 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 de vez em quando, produzisse uma novela nova, e que todas fossem um fracasso. Então, era mais ou menos isso. O que era antigo era o que rolava em representação nas férias de julho, janeiro e tal. De vez em quando aparecia um desenho que era mais marromeno e a gente sempre saía com a comparação de, putz, aqueles eram melhores. E na televisão, o que que rolava, né, gente? Disneylândia, o programa que mais para trás ainda era. Então, ao longo dos anos 70, minha infância, a Disney para mim era passado. Literalmente foi passado. Só era presente porque, assim, passava na televisão todo sábado, final da tarde, Disneylândia. Os desenhos para momento de férias, mas era material antigo, né? Mas você tinha consciência de que eram coisas antigas ou para você, criança, era tudo Tinha, novidade? tinha, era muito louco, Greg. Eu e os meus amigos, a gente tinha essa consciência mesmo, a gente falava sobre isso. E eu fico pensando, né, até no caso de terapia, né? Como é que isso ficava na nossa cabeça? Mas assim, coisas legais só se produziam lá atrás, eram produzidas lá atrás. Hoje, né, naquele momento lá, coisas legais não eram feitas? Não sei, pensando agora, não sei como é que pode ter ficado isso. Mas aí foi muito legal, porque ao longo dos anos 70, 76, a irmã de um amigo foi para Disney World, que tinha Ô, 5 Bruno, anos. você não vai falar qual foi a sua referência contemporânea da Disney na época? Eu achei que você Na ia falar época, o Child of Glass. não, não, pelo amor de Deus. E pior de tudo, gente, o que acontece? Por conta disso, eu acho, vocês sabem que por mais que eu ame Disney, nenhum desenho da Disney foi marcante para mim até hoje. Criança, adolescente, já nenhum. Eu vejo, tarará, mas nenhum me marcou. É muito louco, né? Tem cara, mesmo aqueles daquela época, e eram filmes, né, gente? Dumbo, Pinóquio e outros filmes que eu não só desenho, Se Minha Cama Voasse e tal, mas nenhum deles, né? Não sei se tem essa barafunda toda. Disney, eu acabei me interessando mesmo por Disney, porque assim, ao longo dos anos 70, acontecia muito de representantes de agências de viagem irem às escolas exibirem filmes, né, ou então slides mostrando a Disney World, que tinha sido inaugurada, né, há pouco tempo. Então, a meninada ficava louca para ir para a Disney, e quase ninguém tinha dinheiro naquela época. Mas lembro que a irmã de um amigo foi, depois minha prima, então eu tô, legal, gostava da ideia, mas legal. E aí é o seguinte, gente, eu sempre gostei muito de tecnologia, desde criança. E em 1982 eu fiz um curso de microcomputador. Gente, 82, né? Um curso de microcomputador. E eu sempre interessava muito em tecnologia, 81. Meu pai me levou a uma feira de computador, 81. E ao mesmo tempo olha só que legal, eu trabalhava como voluntário na Feira da Providência, aqui em São Paulo tinha Feira das Nações, né? Então, eu adorava trabalhar, trabalhando em barraquinha e tal, vendendo coisa, e eu ficava fascinado com essa coisa de vários países. Gente, esses anos 80. Você entrar no lugar, que era Rio Centro, tinham várias barracas e estandes e tal, vendia comida. E aí, o que eu vejo no final de 1972? Que aquela Disney que tinha Magic Kingdom, de repente tinha criado um parque que era uma mistura de tecnologia de futuro, que eu era louco. Naquele ano e o ano anterior, então, eu estava fascinado por Cosmos, o livro, e a série de televisão, Carl Sagan, e a Space Shuttle, Columbia, no ano anterior. E meu computador, a tecnologia, junto daquilo tinha o quê? Uma imensa Feira da Providência, que é o World Showcase. Gente, eu fiquei louco, fascinado. 15 de dezembro de 82, eu li no jornal que tinha inaugurado, gente, lembrando, 82, tinha inaugurado em outubro, 1º de outubro. Eu atormentei a existência do meu pai, atormentei a existência do meu pai. Até que em 83 eu fui. E a partir daí eu fiquei, gente, aí é muito legal, porque eu fui em julho de 83. Então, para pessoas assim que gostam de Imagineering, gostam de Disney, quando eu falar que fui em julho de 83, a pessoa fala, Bruno, você viu isso? Eu, sim, vi. Tipo, a primeira versão de Journey into Imagination? Claro que eu vi. Assim, Space Perth, sim. Sabe, aquelas coisas todas. E aquelas coisas de raiz, época de raiz, claro que eu vi. Porque eu fui com um parque que tinha, sei lá, 9 meses, 8 meses de existência, tudo fresquinho, sabe? E é muito legal. Então, essa foi a primeira
marca de parque na minha cabeça e é a primeira lembrança de infância para aí, gente, coisa do passado mesmo. Muito doido, né? E queria perguntar, José, tudo bem? Não sei, José, se você está afim de falar, o José chegou depois, não sei se está só através do teclado, não sei. Fica à vontade, não sei se você quer dividir com a gente suas memórias de parque, memórias de... Fica à vontade, não sei se você está aqui só para assistir, fica à vontade também, tá? E vai pensando aí, José. Enquanto isso, Selby, eu fico curioso, Selby, você Eu, estudou Disney, etc, etc. eu vou falar O que primeiro vem? assim, primeiro momento que eu acho especial, já que a gente está falando de 100 anos, né? Eu acho que me marcou muito essa visita que eu fiz em 2015 com o Floyd Norman, né? Que eu acho que eu já comentei aqui, né? Que eu tive a chance de visitar os estúdios com ele, né? Lá de Burbank e também os prédios lá em Glendale, que também é um campus criativo, lá que tem a parte de publicação, de desenvolvimento de brinquedos, também os protótipos de brinquedos. E fiquei 3 horas com ele e foi uma viagem muito especial, porque a mesma viagem eu pude conhecer o museu lá de São Francisco, né, o museu da família Disney, e fiquei, uma loucura meio assim, estilo Felipe, 5 dias direto na Disneyland e no California Adventure, que tive que parar no penúltimo dia numa farmácia para cuidar do pé, que já não estava aguentando mais. Essas são as Era melhores viagens muita, sempre. muita caminhada. Para mim, essa é uma viagem muito especial. Mas eu acho que eu sempre, quando eu penso assim, de lembrança pessoal, né, que acho que a sua pergunta é mais assim para o lado pessoal, eu sempre vou lembrar de coisas de criança, né? Então, é engraçado que, se for para lembrar, eu tive referências em várias mídias de Disney, né? Então, eu fui alfabetizado lendo Pato Donald, né? E até hoje eu tenho, pena que eu esqueci de pegar, que eu tenho ainda o Pato Donald, tudo rabiscado a capa, mas eu ainda tenho o primeiro gibi do Pato Donald que eu ganhei na época, ainda tinha 6 anos. Era um telespectador voraz de Clube do Mickey e Disneylândia. Clube do Mickey eu peguei muito pouco, porque já era reprise da reprise da reprise. O SBT eu peguei um fim de reprise, eu peguei um pouco mais o Disneylândia, que foi acho que até 87. É curioso, né, que vocês perguntaram para o Bruno se ele percebia se as produções que ele assistia eram antigas, né? Eu tinha essa percepção, eu conseguia, até porque a Disney tinha aquela coisa de muita compilação, né, de trechos dos filmes, e dava para você perceber quando eram coisas mais antigas, até pelo tipo de narração que também era feito o programa, era perceptível isso. E eu não sei se o Bruno tinha ou outros tinham, eu tinha a capacidade de, quando era um filme live action, eu reconhecia quando era um filme da Disney, porque era tão próprio o estilo da produção da Disney dos anos 60, 70 e começo de 80, que às vezes estava passando na Globo um filme, a mãe é capaz de lembrar disso. Eu falava, esse filme é da Disney, né? E aí depois passava um tempo, eu ia atrás para saber, e era mesmo, né? Então tinha isso. É, além dessas compilações. Oi? Não, eu tenho uma curiosidade, sabe? Porque, Ah, gente, eu não sei se vocês sabem, sabe, a gente se conhece há o quê? Acho que quanto tempo, Jesus? Que foi seu TCC que você mandou para mim, não foi isso? não, Cara, eu acho que foi até antes. Na olha, verdade, a gente entrou em contato porque eu escrevi um artigo para o Laughing Place, lembra aquele site? Acho que foi antes, antes disso ainda, nem sei que data, acho que é antes do TCC, ainda, foi cara, bem isso foi, antes. deve ter sido 2007, 2008, sei lá, né? Eu acho que antes, acho que foi até antes. 2007 foi o TCC, acho que foi um pouco antes. Mas aí, qual foi o Mas, momento em que você, academicamente, né, decidiu? Porque eu sempre fui então, curioso. eu Fala. vou, isso que eu ia vou falar, que eu ia chegar nesse ponto. Aí você vai ver, bom, quadrinhos, televisão, aí cinema. O que me chamou a atenção em Disney no cinema? Porque, como o Bruno falou, eu peguei uma época que a Disney ainda é pré-Pequena Sereia, né? Eu fui ver um filme, que muita gente acha ruim, mas eu amo, que é o Caldeirão Mágico, da Black Cauldron, que é aquele filme que ficou muito tempo em produção. Mas o que me chamou a atenção no filme? Você imagina, a gente assistia televisão com a TV ali mal, com aquela imagem mal e porcamente, né? Que às vezes não pegava bem. E o Caldeirão Mágico era um filme CinemaScope, Tecnirama, som digital, numa época que as cinemas tinham telas muito maiores. Você imagina o que fez na minha cabeça aquilo, né? Me deixou louco, né? E
Aquilo me impressionou muito. Aí eu sou, a Thaís estava falando de locadora, eu sou da época ainda do videoclube, que existia, que você ia naquela loja e você pegava o filme, e muitas vezes nem era selado, era gente que ia para os Estados Unidos, gravava e trazia para o Brasil. E aí eu comecei a assistir todos os longas-metragens que saíam, que eles conseguiam cópia, né? Então, Aristogatas foi o primeiro, Cinderela, como a Thaís falou, eu também, minha mãe fazia cópia dos filmes, então até hoje eu ainda tenho VHS ainda de muitos desses filmes. E, e, na, e, na, e nesse videoclube saíam inclusive filmes que não tinham sido lançados oficialmente. Eu lembro que eu assisti Branca de Neve. Antes de ter Branca de Neve oficialmente, eu assisti porque alguém conseguiu uma cópia nos Estados Unidos, passou para o VHS e veio para o Brasil, né? Então, isso para mim, tive a oportunidade de conferir muitos filmes, alguns eu tenho aqui que nem foram depois relançados com a mesma dublagem, né? Da mesma forma, mas isso me impressionou. E calhou de, nessa mesma época, 87, eu ia pela primeira vez para Orlando, né? Fui para 87, depois fui em 89. 89 tive o grande privilégio que minha mãe conseguiu comprar uma câmera, né, daquelas que eram novidade, menorzinhas, que tinham um preço melhor, né? Então eu tenho essa viagem filmada, né? E, embora, lógico, Magic Kingdom, tudo isso seja muito especial para mim, como é para todo mundo, é engraçado que eu tenho uma memória muito assim especial do Epcot. Não sei se até o Bruno estava falando, me veio à mente. Não sei se era aquela época da corrida espacial, que a gente tinha muita coisa, né, de Cosmos também. Meu pai também era muito fã, eu gostava muito disso. E eu lembro de ter ficado muito impressionado com o Epcot nessa. Então, se você eu precisava até rever essa viagem, você me vê todo maravilhado no Epcot, assim, olhando aquelas coisas, que a minha mãe conseguiu filmar dentro, né, dos pavilhões, né? Então, eu olhando e eu perguntando o que que era aquilo, né? Então, você vê aquelas coisas que na época eram coisas assim do outro mundo, né? Como conversa em vídeo, né? Que naquela época já tinha no Epcot, você via na atração e no World Key, né? Que você tinha a oportunidade de conversar em vídeo. Aquilo era uma coisa que era impressionante para criança, né? Então vai no Horizons, o Journey into Imagination, tudo aquilo ali era uma coisa muito especial. Então eu sou a prova de que o Epcot funciona com criança, né? Não era um parque que não que é só para adulto. Para mim funcionou muito bem. Aí, ao longo dos anos, fui consumindo tudo que tinha de Disney, como eu comentei aqui no outro encontro nosso, né? De especiais de TV. Aos poucos, a minha mãe, quando dava, comprava algum livro desses importar, teve um do Abrams, não era do Christopher Finch, aquele grandão que tem o Mickey na capa, aquele livro, tinha um outro antes que foi vendido aqui no Brasil, que ela comprou, e aí eu só fui retornar para a Disney em 97. Então, eu fui a primeira vez para a Disney quando ela fez 15 anos, e voltei depois, quando ela fez 25, que foi a época do bolo aí que a Thaís comentou, Nossa, né? Que foi famosíssimo. uma grande festa, foi Fez uma parte grande, da história é, também. que na minha opinião foi uma baita de uma bela de uma celebração, muito melhor do que a dos 50 anos agora do Walt Disney World. E foi nesse ano, uns 6 meses, eu fui em julho, foi em janeiro, olha como eu lembro bem disso. Eu comprei aquele livro da Imagineering, aquele Ah, grandão, né? Que tem até o memorando na capa e tal. Aí a partir daí eu comecei a me interessar mais por livros. Aí na viagem eu comprei livros sobre os estúdios, então sobre aquele dos 25 anos do Walt Disney World que foi lançado, que é do Jeff Curtin, né, que eu sou amigo, inclusive, já troquei várias mensagens com ele. Inclusive ele falou, havendo oportunidade na Disney, ele faria um outro tour, né, que ele soube do Floyd Norman que fez tour comigo, eu falei, eu faria um outro tour com você, né, espero que tenha oportunidade de fazer, né. Mas aí foi juntando e eu comecei a juntar livros, me interessei. Aí na faculdade eu tive aquela coisa, né? Vamos fazer uma pesquisa sobre algo que as pessoas não conhecem, né? Não tem detalhes. Aí calhou de eu fazer uma pesquisa na faculdade de jornalismo sobre a viagem do Walt Disney ao Brasil, muito assim bancado, né? Apoio moral do Didier Guez, né? Que é um autor, né? Pesquisador
bem importante aí, com livros muito relevantes na parte, principalmente de animação agora, mas ele é que nem eu, ele se interessa por tudo, né? É parques, é filmes, é quadrinhos, tal. E desde então, embora eu não tenha ainda publicado, em relação ao TCC, que o Bruno lembrou de 2007, esse projeto aumentou muito. O DJ ele ficou até muito impressionado, porque eu peguei até entrevistas que o Walt Disney deu no Brasil, que ele ficou assim, embasbacado, porque são entrevistas ainda quando o Walt Disney não tinha muito filtro, né, da assessoria do estúdio. Então são entrevistas muito assim espontâneas dele, né? Que foi legal. E aí, desde então, me interessei em me especializar, fiz um doutorado sobre animação Disney, e aí acabei sendo assim um especialista, né? Entre aspas e com aspas e sem aspas, né? Porque acabei tendo o título de doutor com uma pesquisa sobre produção de quadrinhos e animação Disney, sobre essa transição para o digital, né? Da animação tradicional para o digital, o impacto que teve a Bob Iger e a compra das marcas, né? Isso está disponível, quem quiser está no online, a tese, para quem quiser ver, bem legal, tá disponível. É isso. Depois eu até quero ver, com certeza. Mas uma dúvida que eu fico, sabe, assim, porque a relação depois de adulto, tal, assim, como imprensa, em 2015 eu fui como imprensa classe AA para D23 e tal, 2019 eu fui nem entrando classe AA, de classe A como imprensa. E a minha relação com a Disney no Brasil é uma relação muito pá. Tipo assim, eu digo, gente, aquela coisa que tem que ficar empurrando, porque senão não vai. Eu vejo às vezes até como uma coisa meio o oposto do que é nos Estados Unidos, sabe? Hum. Embora conheça o pessoal da Disney, mas tem aquela coisa meio fria. Digo isso porque eu digo para eles, tá? Então, assim, uma coisa meio fria. Mas, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando, uma pessoa como você, sabe, que é uma autoridade no Brasil, doutorado e tal, que envolvendo muito, né? Muito Disney. E eu pergunto de coração, assim, acho que deveria, também se a resposta for não, também acho que não é fim do mundo, não. Mas é só um desejo do meu coração. A Disney te dá ao longo desse tempo, te deu alguma atenção especial, Selby? Se não deu, não tem problema nenhum, pelo amor de Deus, está lidando com uma empresa e com pessoas que trabalham para a empresa. Se não deu, não deu, mas só curiosidade. Eu vou falar assim, até a virada do ano 2000, quando eu entrava em contato com a Disney, e olha que foi até antes da faculdade, até que eu entrei, qualquer coisa que eu entrasse em contato e pedisse, a Disney enviava, que é uma coisa que não acontece hoje. Hoje, inclusive, eu tenho até uma conversa com um amigo que fala, olha, a Disney aqui no Brasil, não sei se é só no Brasil, se é na América Latina, ele falou assim, eu acho que eles gostam de tratar com quem não gosta de Disney, com quem não é Ah, fã. mas eu acho a mesma coisa. Ele fala assim, Ah, isso assim de uns 10, 15 anos para cá ficou muito forte. Assim, se você não é fã, aí eles vão te tratar bem. Agora, se você tem algum interesse, se você vai agregar alguma coisa, não. Mas eu vou te falar, até 2000, 2001, muita coisa que eu entrava em contato, eles respondiam, eles enviavam dos parques. Quando o Animal Kingdom abriu, eu recebi kits aqui da Disney do Brasil sobre a abertura do parque, até fita VHS também com aqueles promos, né, que eles mandavam para as empresas de turismo. A Disney me enviava e mandava até com carta. Era um tratamento, até eu falei assim, o tratamento que o escritório me dava aqui parecia um tratamento de guest relations do parque, porque era com o meu nome, fala assim, espero que você aproveite, que você tenha sorte, se você um dia possa trabalhar aqui, né? Era assim, acreditem, o escritório da Disney Brasil era assim, né? E ainda tenho guardado essas cartas. Mas na época até não contei isso. Eu falo do meu interesse dos livros, mas embora já tivesse ali o e-mail, né, você já pudesse comunicar, eu mandava cartas para diversos departamentos da Disney. Então eu mandei para os estúdios da Disney, mandei para Disneyland, mandei para o Disney World, assim, por alguns anos, né? E eles me mandavam material. Então eu mandei lá, por caramba. exemplo, para Tokyo Disneyland. O meu inglês ainda básico, eu falei assim, olha, eu gostaria de receber informações, se vocês têm projeto de expansão, gostaria de receber um mapa, receber e tal, e os japoneses mandavam. Então eu tenho guardado aqui na pasta, por exemplo, os primeiros press releases anunciando o que seria o Tokyo Disney Sea. Fala assim, ó, vai ter um futuro parque, Mas, tem lá, depois eu posso até aham, depois escanear, é, digitalizar aham. para vocês verem. Disneylândia de Paris também, eles me mandavam um annual report.
Ué, A Disney, o Walt Disney Studios de Paris, muito louco, eu lembro bem dessa época, que é, eu também mandei e-mail para eles, eu recebo uma caixa, isso foi em é, 2002, né, mais de 20 anos. Gente, eu não sei se tem esse material, depois eu mostro, que é. você abre, tem slide, Os tem... slides eu recebi também. Eu Não é? recebi os Então é isso. slides, eu recebi o press Pode falar. release. Aham. E uma vez eu mandei por fax, e eles responderam por fax na Disneyland de Paris, né? Nossa. E inclusive um kit com como eles falaram assim, eu estou muito interessado, né? Palavra que eu pesquisava história e tal. Eles me mandaram uma pilha de papel xerocado, que até está meio apagado, precisava até digitalizar isso, com histórico de tudo que aconteceu na Disneyland de Paris, da inauguração até aquela data. Então, quem Ah, patrocinou tal atração, o que foi aberto, o que hum. aconteceu, tal, eles me mandaram isso. Então, eu sentia muito carinho da pessoal da Disneyland de Tóquio, da Disneyland de Paris, dos estúdios Disney, que também me mandaram a lista com todos os filmes lançados, o histórico da Disney, o cartão de Natal, lá, o cartão, né, com todo o histórico. Foi uma e assim, de todas essas correspondências, para mim, a mais especial foi quando eu enviei para a Pixar, porque Caramba. eles Aham. tinham lançado só Toy Story, e aí eu fiquei interessado, falei, né, vou tentar mandar uma carta para lá para ver o que acontece. Eles me Hum. mandaram um pacote, eu não sei falar para vocês o tamanho, assim, o tamanho de uma televisão, era um Que pacote isso, Céu? Que escrito doideira. Pixar com o meu nome lá, o endereço, e o Aham. pior é que é assim, veio rasgado, porque eu acho que quando chegou aqui na Receita Federal, eles viram o tamanho daquele pacote lá, rasgaram, né? E Aquela o carteiro doçura. aí o carteiro chegou com aquele pacote, né? E eu fui atender e falou assim: "Olha, só que veio rasgado. Você quer que devolva, que mande pro..." Eu falei: "Não, não, não deu. Pelo Deixa amor de aqui, Deus, não, já vai passa aí. devolver, e tal, né?" E eles me mandaram um press release, né? Inclusive com o que seria o Monstros S.A., né? Avisando que ia ter o Vida de Inseto. Um projeto era só um still, né? Uma imagem do que seria o Monstros S.A., mas não tinha personagem nenhum, era só um cenário. É, e um folder assim grosso, né? Com o basicamente a cópia, né? De tudo que saiu na imprensa nos últimos 2, 3 anos da Pixar, desde antes do lançamento do Toy Story até aquele momento de Vida de Inseto, tinha aquele kit, que eu acho que era o que eles coletavam, né, o que saía da imprensa, né? E eles mandaram para mim, falaram, você quer saber as informações do estúdio? Mandaram para mim junto com um VHS com todos os curtas que a Pixar tinha lançado, que não tinha lançado oficialmente no Brasil, eles me mandaram, junto com o VHS do Gary's Game, que é aquele curta do velhinho que joga Aham. xadrez. Me mandaram. Cara, Eu fiquei assim, nossa. depois eu nunca, eles nunca mais, depois com o tempo virou digital, né? Eles falaram, consulta digital no site e tal, mas na época foi uma coisa muito especial É, você, e essa, jovem, mandar uma carta e eles não pensaram assim, não quem é esse cara? Ele é jornalista? Não, não era nada naquela época. Eles mandaram. importa. Tá certo. Tô lembrando aqui, gente, uma coisa que não contei, porque às vezes até esqueço, tanto Disney na minha vida, em 2005. Eu sempre tive coluna em site, portal, revista, jornal e tal. Aí em 2005 eu decidi do nada, falei, cara, eu queria escrever uma coluna sobre tecnologia da Disney, 2005. Hum, E eu conheci o pessoal do IG, sabe IG? O portal sim, IG. sim. Aí eu mandei um e-mail para meu amigo, que era editor de lá, conhecer pessoas, né? Sempre ajuda, né? Poxa, tô a fim de escrever uma coluna sobre tecnologia da Disney, 2005, né? Aí eu, beleza, Bruno, bora lá. Aí eu dei o nome, Disney Tech, o nome da coluna, né? E É, mandei para a Disney, falei, gente, estou escrevendo essa coluna e tal. Aí, acho que foi o único momento, porque depois disso nunca mais. Sempre foi aquela coisa meio, tá, meio não sei o que, que tinha que bater na é. porta para eles, né? Que foi muito legal, porque o diretor de marketing da época, Selby, nem lembro o nome dele, 2005, gente boa pra caramba, mandou um e-mail gentilíssimo falando, Bruno, assim, claro que a gente quer que você escreva a coluna, só que a gente pediu um favor para você trocar o nome da coluna de Disney Tech para outra coisa, Tech, para não usar o nome Disney. É engraçado que hoje em dia Ah, é. tem coisa que se chama Disney alguma coisa, né? Falei, beleza, eu troquei, nem lembro mais para o nome. Ficou um tempo. Aí, a minha primeira coluna, de 2005, estavam falando muito de MP3 Player. Olha, Hum, né? E aí a Disney tinha lançado um D-Tech, era alguma coisa assim, sei lá.
Ditec, sei lá. E o pessoal da assessoria de imprensa de São Paulo me mandou, não me deram, não, mandaram emprestado para fazer a crítica. Eu tive que correr e pegar, mandar de volta. Mas assim, achei até legal, porque acho que era o único exemplar que eles tinham no Brasil, era aquele. Então, foi muito legal, assim, foi o único momento assim que, né, bem isso, tipo, mando sim, pensar isso depois, possível, né? Mas você chegou a corresponder por carta? Ou não? Foi Por só, carta, não, só não. com o pessoal no Brasil mesmo, do E eu contratação? tinha, nessa época mesmo, o Didier, né? Gente, Gregório, Felipe, José, Luiz, Thaís, não sei se vocês sabem quem é o Didier Guiche. Já ouviram falar? Eu É, já é li um, livro dele. é um dos autores do livro Disneyland Paris, From Sketch to Reality, que é, até hoje, um livraço, a principal referência sobre a Disneyland Paris. Até o outro autor faleceu tem uns 3 anos, né? E é maravilhoso. E o Didier, ele morou em São Paulo, morou 1 ano, 2 anos, sei lá. Morou antes Ele de ficou uns Buenos Aires, 2 anos, né? 2 anos, né? Morou antes de Buenos Aires, odiou Buenos Aires, até quando esteve no Rio, eu fui almoçar com o Didier. E então o contato que eu tinha com o Disney era muito por conta do DJ, atormentava a existência. DJ e tal, manda isso para mim e tal. E foi bem nessa época. E depois ficou mais distante. Aí a minha relação passando uma coisa mais distante, de ficar batendo na porta, né? Ele foi o, digamos assim, o, a fada madrinha, né? Dos Ah, meus projetos lá do meu TCC de pesquisa, porque que ele, legal. eu Hum, encontrei com ele, fui no apartamento dele aqui em São Paulo, né? Eu que fiquei legal. impressionado com a coleção de livros. Você vai parece o arquivo da Disney, né? A coleção de livros dele. Eu não posso falar nada porque agora eu tenho muito livro, não tenho nem onde Ah, guardar os livros. Mas ele tinha realmente muitos livros, e né? Mas, vale citar, né, Selby? Não sei né? se quem está assistindo a gente aqui sabe. O Didier tem. Quantos volumes já tem os livros do Didier? 20 e tantos? Nossa, acho que é 30 e 20 e tantos, sei lá. tantos, né? 20 e tantos. Gente, ele tem livros que a maioria, não é tudo não, a maioria tem digital na Amazon. São os livros com entrevistas, várias entrevistas de gente com todo tipo de perfil de profissional Disney que você pode imaginar. De Marcus Clarke, John Lester, né, Selby? Acho que foi muito feliz a gente lembrar do Didier. Talvez até seja o caso até de uma hora até convidá-lo para aquele. Eu vejo que ele tem falado em podcasts aí, mas assim, a gente está falando dos 100 anos da Disney e, lógico, né? A gente está falando até dessa coisa geracional. Muitos dos principais pesquisadores, historiadores, eles já estão ficando com idade avançada, né? Então a gente viu o caso, por exemplo, do John Kennemaker, que foi um autor de vários livros, ele se aposentou agora da Universidade de Nova York, eu tive a oportunidade na biblioteca dele, eu fotografei vários gigas, para vocês terem uma ideia do acervo dele, e aí descobri que a outra metade que eu não fotografei, o Didier tinha, e ele me passou, né? Que De tudo isso? dos filmes que você possa Caramba! imaginar. Mas assim, essas pessoas elas estão se aposentando, e o Didier, eu acho que ele tem uma grande importância em deixar vivo esse espírito de descoberta e de ter pesquisas e de ter publicações sobre a história da Disney, sobre os bastidores, e não só dos filmes, mas como dos parques, né? A gente está falando de, aqui, eu sei que a gente fala muito mais de parques, mas eu sei que ele é o diretor, né, do que ele chama de Hyperion Alliance, né, que é uma aliança de pesquisadores que estão lançando esses livros de forma independente. Eles nem chamam de livro, eles chamam de monografia, porque juridicamente, se chamar de livro, tem um problema de pagar direitos lá, então chama monografia. Mas, por exemplo, graças a essa empreitada, a gente vai ter muito em breve aí uma série de livros ilustrados do Tom Morris, né? Nossa, gente, eu tô Do doido. Imagineering, né? Eu já catei Então, ele no Twitter. Eu é, falei, gente, já comprei, porque eu tenho guardados os é, títulos que ele deu, tem, sei lá, uns 4, 5 anos. Ele já é. deu título para os 2 livros, né? E parênteses rapidinho, Céu, falando sobre Didier ainda. Isso tem muitos anos, naquela época, o Didier, ele era casado, eu não sei se até não é muita gente que fala sobre isso, mas há muitos anos que eu não Uhum. faço com ele, com uma brasileira, não é Com a isso? Então, Rita, é. Eu não sei se ela é então, historiadora, professora de história, uma não coisa é? assim. Que É. legal, português, porque ele poderia vir falar português, porque eu lembro que o Ele Didi fala fala português. português. Fala, Então, dá para beleza. falar.
né? Então, pois é, Então, né? mas achei feliz a gente falar dele, porque ele, se a gente for falar de 100 anos de Disney e de uma forma muito abrangente, ele merece, ele tem esse mérito, acho que merece ser mencionado, porque Ah, ele vamos tem feito catar ele para vir para cá. um grande esforço de a gente guardar essa memória, não só dos animais. Você vê, onde mais a gente veria um livro sobre aquele filme Como é Bom Se Divertir, né? Que é o Mickey e o Pé de Feijão, né? Tem um livro sobre isso aí, né? Do J.B. Kaufman, que foi editado graças a esse esforço dele, né? E eu sei que antes ele teve também uma relação muito boa com a Diane Disney, na época do museu também da família Disney, né? Uhum. E ele tá sempre me enchendo o saco para saber quando o meu livro vai ser lançado, né? Inclusive, eu sei que vai ter um livro também sobre a viagem da América Latina, né? Mais de fotos, né? De Assim, de volta. Mas cronologia, peraí, para tudo. Seu né? livro? Você está escrevendo livro? Não, vai ser um outro livro, vai ser um livro ilustrado, só com fotos lá, Ei, tá. mas vai ter o meu aqui, né? Então vai Pois é, mas ser. peraí, como assim o seu aqui? O seu aqui o quê? Como assim? Não, aquela pesquisa que é o TCC que você leu, ele Ah, aumentou muito e eu vou tá. tentar publicar aqui. Ele já está Ah, quase que rapaz, mas não concluído, fala isso com né? essa normalidade, Céu, pelo amor de Deus. É, não, ele já está Ah, praticamente concluído, só estou adicionando algumas coisas, mas espero que seja, vamos ver como é que faz para publicar. Mas eu sei que vai ter também um livro americano mais voltado para as fotos, né? Até o Didier falou, ele não vai ser tão aprofundado quanto o seu, embora eu tenha colaborado com esse livro, ele me pediu algumas informações, eu sou citado lá, mas ele me pressionou muito porque ele falou assim, da mesma forma que a gente tem essa história sobre o Walt Disney na América Latina do ponto de vista americano, né? O J.B. Kaufman fez o livro, o Ted Thomas, que é o filho do animador Frank Thomas, fez o documentário, que eu tive a oportunidade de almoçar com ele aqui em São Paulo. Ele falou: a gente quer o ponto de vista do brasileiro sobre isso, né? Então eu tive essa oportunidade, e ele leu, ele falou assim: olha, o seu livro ele está no mesmo nível dos melhores opa. dos americanos, né? Depois eu posso até te passar para você ler também, se quiser, a gente pode até para você ter uma ideia. Se você Você pode quiser, como assim se também você ver. quiser? Mas eu sei que você é um bom revisor desse, que você gosta de Mary Blair, e tal. Eu falo também muito dela no livro, né? Mas assim, mas o Didier realmente, assim, dos 100 anos, ele realmente é uma pessoa A muito gente importante. Espero segue, que tenha Selby. oportunidade de chamá-lo aqui. É, eu falo, eu não tenho contato com o Didier. Eu vi o Didier rapidinho, mas não foi atormentar a existência dele. Na D23 de 2019, ele estava Hum. lançando um livro com alguém, sei lá. E aí estava cheio de gente falando, vou chegar perto. Mas você tem contato É, normal. A gente podia convidar ele para. Até com claro que esse sim. mote mesmo, né, gente? De 100 anos, porque, pelo menos como grupo, né, a gente podia ir É. colocando pontos de 100 Não, anos e da lembrando que ele é autor do livro da Disneylandia de Paris, né? Aquele primeiro É, livrão que foi lançado, ele foi o autor, exatamente. coautor, Nossa né? Senhora. Pelo amor de Deus, gente. Inclusive, uma curiosidade, né? Você vê uma Disney é uma coisa louca, né? Quando ele publicou esse livro e teve que passar pelo crivo da Disney, a gente está falando nessas coisas, né, de aprovação, parte do livro não foi aprovado, né? Assim, não quiseram Ué, dar mais páginas, informações, e ele acabou publicando esse livro numa série de artigos com pseudônimo, né? Então, eu lembro na época, quando tinha o Jim Hill, lembra que tinha um site do Jim Hill, sim. tinha uns outros artigos escritos, era um outro nome francês, inclusive, e É. eram artigos dele que complementavam o livro da Olha Disneyland de Paris. É bem só, eu acho interessante essa que história. Nath, pelo site do Jim Hill, então se duvidar, se É, duvidar não, né? Com certeza, deve ter lido muito. é. Eu queria mostrar até um livro, o Greg acho que comprou, e não sei quem já comprou também, um book, que Hum? é esse aqui, né? Ah, eu Eu não Imagineering. terminei li de ler ainda, esse não livro essa comprei semana ainda. passada. É, Gostaram do livro? cara, eu Gostei comecei a. muito. Gostou, Guilherme? Eu acho que ele é meio como uma versão expandida da série mesmo. Até cronologicamente, ele meio que acompanha os capítulos da série Imagineering Story, mas a impressão que dá é que pegaram o roteiro e foram expandindo, ou pegaram o material que foi usado de pesquisa e foram colocando no livro. E eu achei que ele não é tão chapa branca quanto eu esperava que fosse, não. Ele É, que bom. aponta o dedo nos erros do Imagineering ao longo do tempo, fala dos projetos que deram errado. Então,
que eu achei que ia ser uma coisa assim mais corporativa, falando só das grandes realizações. Tem muito disso, né? Até porque é um livro da Disney Editions, né? Mas eu acho que eles conseguiram colocar uma parte um pouco mais crítica aos erros do Imagineering ao longo do tempo. É um livro É. bem legal. Eu estou Será? gostando, Greg, porque eu estou gostando muito do texto. O texto é muito bom, ele é muito atraente, sabe, gente? Então, assim, primeiro que não é o que o Guilherme falou, não é chapa branca. Isso depois podia ser um pé no saco, um É. texto chato, né? Não, cara, e o texto vai te atraindo, ele é muito bem escrito. Será que Até eu acho teremos legal. continuação da série? Eu acho que não, porque assim, ele resume, cada episódio resume muitos anos dos parques. Então, para Hum, ter algum episódio adicional, tem que aparecer muita coisa nova aí para poder hum, justificar. E ele até fala sobre pandemia de Covid, o impacto nos nossa, projetos por causa disso. Então, ele tá bem atual, assim. Eu que acho bom. que é um livro que talvez caberia uma versão expandida daqui uns 5, 10 anos, assim, mas eu não vejo a série crescendo mais não, porque vai levar É, muito tempo para ter algum episódio extra, né? o que eu tenho lido é que esse livro vai ser muito bem complementado pelos do Tom Morris, que são ilustrados, né? Acho que aí a gente vai ter um conjunto muito bom de material, né, sobre Imagineering. E eu acho que a ilustração faz falta nesse livro mesmo, Hum, porque em muitos momentos eu estava lendo e ele falava de rides que existiram, assim, que eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu ia pesquisar no Google para ver foto, para ver como que hum, era. Então eu acho que faltou um pouco do visual mesmo. sim. Faltou, assim, podia colocar o mínimo, assim, o livro não tem nada de imagem. Tem algumas paginazinhas no início, né, com algumas fotos até bem feitas, mas preto e branco, né? E aqui, deixa eu ver se pode estar rapidinho. Está logo no início. Aí, aqui, vou mostrar rapidinho, só para vocês perceberem que é meio fraquinho, né? Assim, é preto e branco e tal, Hum. então não dá muita, não é muito molho, sabe, para o material escrito, não. Então, inclusive, tem muita gente reclamando sobre isso, né? Que é texto Hum. demais e imagem de menos. Que eu concordo. Porque dentro do métier de Imagineering, pelo amor de Deus, né? Muita imagem, até desde concepção, né? Muito de. Disney é visual, né? Você sabe que É, quando eu fiz a minha tese até de falando do doutorado, visual, teve um professor que falou assim, mas tem muita imagem, né? O meu orientador falou, mas tem que ilustrar o que Moço, ele está falando, senão você não vai saber o que está falando. então até para quem está ouvindo só o áudio da reunião, o livro que a gente está falando é o do Imagineering Story, da Leslie não. Iwerks, que saiu para logo em sequência a série do Disney Plus Disney com o mesmo Plus. nome, né? O que eu acho legal, legal mesmo, que já mostra uma, sei lá, sinergia, uau, palavrinhas corporativas, porque tem o selo, gente, na quarta capa atrás, né? O Disney É isso que eu Plus. estou vendo. Disney O Plus, selo né? do Disney Plus. Que eu acho legal, por quê? Porque tem a série, obviamente. Isso eu vejo na testa, é um complemento da série Disney Plus. Mas eu acho um tipo de sinergia que eu acho interessante, né, gente? Né? Acho legal. Podia não ter, né? Gente, eu acho que pelo adiantado da hora, a gente podia encerrar. A conversa não tá boa, a conversa está muito boa. Acho que a gente teve um chamamento aqui já para o Didier vir aqui. Você Sim. acha que se ficava meio complicado a gente já pensar no Didier para mês que vem? O que você acha? Vou tentar, vou ver se entrar em contato com ele para ver como é que ele tá. Eu acho legal, e assim, diz para ele, até porque a gente sabe, né? A gente às vezes está nesse lugar da pessoa que dá palestra e tal, né? Né? Então, diz para ele que assim, é um bate-papo, não precisa preparar nada Até dá especificamente. para mandar os links das reuniões É, para ele ter uma ideia de como é, né? Exatamente. Isso é sim. boa, né? Para ele se sentir, sabe, tipo, ser mais como é para a gente, mais prazer, diversão, relaxamento do que ele vir dar uma palestra. Diz para ele que a gente vai meio que entrevistar ele, conversar com ele e tal, né? Entendeu? Acho que Tá fica bom, mais, então. né? Acho que ele vai gostar mais da É, ideia sendo assim. tá bom. Isso aí. Gente, bora encerrar então? Tá, então lembrando que essa reunião, janeiro de 2023, ano de 100 anos da Disney, foi o kickoff do nosso tema Disney 100 anos, que vai perpassar as 12 reuniões, as próximas 11 também, né? Certo? A Gente, celebração mesmo é em outubro, né?
Já começou agora, Já assim. começou. Não, mas a Essa data, semana. né? A data do centenário é outubro, Não tô- Certo? Certo, gente? certo? Olha, então, agradeço para quem está aqui e para quem está assistindo gravado. Venham, assistam, participem ao vivo. Vocês viram como é legal? Tá? Participem ao vivo também. E bora em frente, tá? Fevereiro tem mais. Ok? Ah, e sim, Sim. última coisa, lembrando que, né, para quem está aqui ao vivo, esse material sempre fica disponível no canal do YouTube do Passaporte Orlando, do Felipe. É isso aí. Certo? É só procurar lá que tá tudo lá. E novidade, final de março eu estarei conhecendo a Disneyland Paris pela primeira vez. Oba! Aê! Muito Muito bom. bem. Aí Ótimo. O Rodrigo está lá em Orlando, né? Vi as fotos dele, né? Também Tá lá, tá lá. será bom ouvir relatos dele futuramente. Ou seja, galera, vem porque só tem coisa boa. 100 anos da Disney, Didier, Felipe, Disney Paris, gente que foi para Orlando, só coisa boa, tá? Valeu, gente. Obrigado, boa noite, Até mais. a gente que vem. Tchau, tchau. Abraço. Tchau.